Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a lei angular de Tales, Matemática 2, capítulo 7. Bom, o que diz a lei angular de Tales? É um teorema onde afirma que a soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será igual a 180 graus. E eu vou mostrar para vocês agora um trecho de um vídeo que tem lá no Eleva, no canal, e eu sugiro para vocês que vocês acompanhem esses vídeos, que são ótimos vídeos. Então, olha só, nós temos aqui, você vai colocar oitavo ano, escolhe a disciplina matemática, e aí nós estamos estudando o capítulo 7, então clica no capítulo 7. Ele apresenta aqui 4 vídeos. Então, nós vamos ao assunto do capítulo 7, que é a lei angular de Tales. Fala galera, tudo bem? Anderson Machado, professor de matemática. A gente vai falar um pouquinho sobre lei angular de Tales, falar sobre a teoria e também sobre os exercícios dela, tá? Dá uma olhada aqui. Lei angular de Tales. Lei angular de Tales é o teorema que afirma que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus. Beleza, a gente vai pensar na demonstração dessa lei angular de Tales. Prolongando esse lado BC e também prolongando o lado AB. E aí, além disso, eu vou fazer um segmento paralelo a AC, que vai aparecer para você aí na tela, viu? Repara, o que vai acontecer? Se, por exemplo, eu falo para você que esse ângulo aqui é um ângulo alfa, você concorda comigo pelaquela ideia de duas retas paralelas cortadas por uma transversal? Esse ângulo aqui também vale alfa. E se eu falo para você que esse ângulo aqui, ó, vale θ, você concorda comigo que esse ângulo aqui também vale θ pela mesma ideia de duas retas paralelas cortadas por uma transversal? Concorda comigo? E se eu falo para você que este ângulo aqui, ó, vale β, concorda que por ser oposto pelo vértice, aqui também vale β? E repara que alfa mais β mais θ estão formando exatamente um segmento, estão formando exatamente uma reta, o ângulo, então isso aqui vai valer 180 graus. E aí é a demonstração da lei angular de Tales, que a soma dos ângulos internos de um triângulo dão sempre 180 graus. Vamos então a alguns exercícios da apostila de vocês. Acompanhe aí o exercício conceitual do capítulo 7. O primeiro exercício fala: determine o valor de x na figura abaixo. Então, sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, nós temos que x mais 2x mais 3x é igual a 180 graus. Então, você sabe que quando tem x é 1, 1 mais 2, 3 mais 3, 6x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 6, x é igual a 30 graus. Bem tranquilo. Ele não mede para calcular o valor de cada ângulo, ele só pede o valor de x. Mas se ele pedisse para calcular o valor de cada ângulo? Bom, esse aqui seria 30 graus, aqui 3 vezes x, ou seja, 3 vezes 30, que dá 90 graus, um ângulo reto. E esse outro 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 30, 60 graus. Vamos agora à questão número 3. Determine x em cada um dos triângulos. Novamente, você já sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus. Então, nós temos aqui 50 mais 30 é igual a 80. 80 para chegar em 180, então x é igual a 100 graus, tá aqui. O próximo é a letra E, da questão número 3. Nós temos novamente que a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus, ou seja, x mais 50, mais x mais 10, mais x menos 30, tudo isso é igual a 180 graus. Somando x, 1 mais 1, 2, mais 1, 3, 3x é igual a
50 mais 10, 60. 60 menos 30, sobra 30, positivo. Então, ele vem para cá, negativo. 180 menos 30, 150. Então, x é igual a 150 dividido por 3, x é igual a 50 graus. Bom, o exercício ele pede para calcular a medida do ângulo x, considerando que o triângulo ABC é isósceles de base BC. Então, esse segmento BC é a base, e se ele é isósceles, significa que a medida dos ângulos da base, elas são iguais. Então, olha só, se são iguais, nós temos que esse ângulo aqui, ele mede exatamente 30 graus, mais 50 graus, 80 graus. Então, se ele é igual a esse outro ângulo aqui, se esse ângulo mede 20, então isso significa que essa medida aqui deve ser 60 graus. Bom, e agora vamos pensar nesse triângulo aqui. Olha só que eu estou fazendo o contorno. Até o vértice C, depois vem até B e volta, tá? Esquece isso aqui. Então, nós temos esse ângulo mede 80. Só essa parte aqui mede 60. Então, 80 mais 60, 140. Para chegar em 180, isso significa que esse ângulo ele mede exatamente 40 graus, ok? Bom, agora vamos pensar nesse outro triângulo aqui. Só nesse triângulo onde eu estou fazendo o contorno aqui, olha só. Só nesse triângulo. Independente de qual seja o triângulo, a soma dos ângulos internos sempre deve ser igual a 180. Então, se esse ângulo aqui mede 30, esse ângulo mede 40, nós já temos 70. Para chegar em 180, isso significa que esse ângulo aqui, ele vai medir quanto? 110 graus, ok? Tá meio apertadinho, mas dá para escrever. 110 graus. Então, olha só. Se esse ângulo mede 110, ele é um ângulo, eu posso observar aqui, que forma um ângulo raso, ou seja, um ângulo de meia volta. E o ângulo que mede exatamente 180 graus, ou seja, a soma dos dois é um ângulo suplementar. Se esse ângulo mede 110, somente esse ângulo aqui, isso significa que essa outra parte, esse outro ângulo aqui, ele deve medir exatamente 70 graus, ok? Agora, vamos pensar só nesse triângulo aqui, esse menor. A soma dos ângulos internos, novamente, deve ser igual a 180 graus. Então, 80 mais 70, 150. Falta quantos graus para chegar em 180? Falta 30 graus. Como tá apertadinho aqui, eu vou colocar desse outro lado aqui, tá? Então, esse ângulo, eu posso dizer que x é igual a 30 graus. Ok? Bom, o exercício, ele apresenta duas retas paralelas, isso significa que elas mantêm entre si a mesma distância. E pede para encontrar qual é a medida dos ângulos A, B, C e D. Bom, nós temos que esse ângulo mede 110 graus. E esses dois ângulos, D com 110, eles formam um ângulo de meia volta, um ângulo raso, ou seja, eles são chamados de ângulos suplementares. Então, olha só, se eles são suplementares, a soma deles deve ser igual a 180. Se esse ângulo mede 110 graus, isso significa que o ângulo D mede exatamente 70 graus. Porque 110 mais 70 fecha 180. Então, agora vamos pensar somente nesse triângulo. A soma dos ângulos internos deve ser igual a 180 graus. Então, se eu tenho 30 mais 70, já dá 100. 100 para chegar em 180 significa que C deve medir exatamente 80 graus.
A gente já pode ir anotando aqui, né? Nós descobrimos que D mede 70 graus. Sabemos também que o ângulo C mede 80 graus, ok? E aí, nós temos também que o ângulo, olha só, se nós temos duas retas paralelas aqui, esses dois ângulos, B mais C, ele é um ângulo correspondente com 110. Então, se eu tenho que aqui é 110, a soma desses dois aqui também deve ser 110, porque eles são ângulos correspondentes. Então, se essa medida já é 80, eu tenho que B é igual a 30 graus, ok? B é igual a 30 graus. E agora, eu sei que, vou colocar aqui, 30 graus. E agora, eu sei que a soma desses ângulos, esses três ângulos, formam um ângulo suplementar, um ângulo de 180 graus. Ou seja, se essa medida aqui é 80 e essa outra medida é 30, então 80 mais 30, 110, né? Então, 110, para chegar o ângulo de meia volta aqui, 180 graus, então eu posso concluir que A mede 70 graus. Então, vou colocar aqui em cima, A é igual a 70 graus. E é claro que é 70 graus mesmo, porque se a gente observar, o ângulo D, ele é um ângulo correspondente com o ângulo A. Quer dizer, eles estão do mesmo lado da reta. Se a gente pegar essa reta S, arrastar essa reta e colocar ela em cima da reta R, a gente percebe que os ângulos D com A, eles são chamados de ângulos congruentes. Por isso, eles são correspondentes e eles são iguais, ok? Comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Bom estudo para vocês. Bye, bye!